Qual o seu nome? Ednei. Ednei, conta pra gente como é que era a vida do Ednei antes de chegar no tratamento, antes de chegar na igreja. Quem era o Ednei? Conta para as pessoas, por favor. O Ednei era aquela pessoa que, normalmente quando chega na igreja, vazia, triste, abatida, desorientado, sem perspectiva de vida nenhuma. Assim é o Ednei. A vida destruída. Exatamente, uma vida destruída. Você cresceu assim. Cresci desse jeito, né? Porque normalmente a gente quer esperar em alguém. Eu tinha uma mãe sempre protetora que sempre deu o melhor pra gente, mas a gente é óbvio que queria ver o meu pai como espelho, mas infelizmente eu não consegui chegar a isso nele. O seu pai não era um exemplo como pai. Não era um exemplo. Pelo contrário, né? Eu via no meu pai algo que eu não queria ver. Eu só vi um mau testemunho. O que, por exemplo? Por exemplo, um mau testemunho o quê? Meu pai ele vivia preso. Preso, bebida, droga e tantas outras coisas eu vi nele. Teve uma vez que ele falou assim: não faça o que eu faço. Aí eu falei para ele: como que o senhor me corrige e manda não fazer as coisas erradas se o senhor é o primeiro a fazer? Quer dizer, ele era um mau exemplo. Totalmente. Aí teve uma vez que nós sentou junto, eu e ele mais uns amigos, e naquele momento ele bolou um baseado para fumar. Que isso? O seu próprio pai, escuta isso, hein? O seu próprio pai bolou um baseado, um cigarro de maconha, para você fumar. Ele bolou um baseado e foi passando. Quando chegou em mim, foi nesse momento que ele foi me corrigir. Eu falei: não, de jeito nenhum. Se você fuma, eu também vou fumar. Quer dizer, ele fumou na sua frente. Exatamente. Então eu fui e peguei e comecei a fumar junto com ele. Ali você deu início. Exatamente. Aí foi que eu conheci verdadeira a droga, né? Porque normalmente nunca começa com uma droga pior. Nunca começa com, por exemplo, a última agora que está aí a K9. Nunca começa, por exemplo, com a pedra. Sempre começa com o mais fraco. Aí você conhece a maconha, depois você conhece a cocaína, depois você começa a cheirar, lançar perfume, cola, bebida e tantas outras drogas, mesclado. E assim eu fui conhecendo. Na verdade, é igual uma escada a droga. Você começa pelo mais fraco e daqui a pouco você vai aumentando até chegar na pior. Quer dizer, você começou na maconha e aí você foi progredindo, né? Exatamente. Como diz, né? Foi indo para outras, né? Fui subindo, fui usando. Normalmente era que nem aquela pessoa fala assim: não, eu só vou usar o final de semana. Só vou dar um tiro no final de semana. Só vou cheirar o final de semana. Eu não sou viciado. Não, isso é o maior engano. Você também dizia isso? Sempre dizia isso. Eu não sou viciado. Não, Quando eu quiser parar... Quando eu quiser parar, eu paro, mas nunca parava. Pelo contrário. O que eu usava no final de semana valia pelo mês todo, poxa. Como é que era a relação dentro de casa com o seu pai? Como é que era a vida do Ednei, assim, num todo? Em todo, porque, como eu falei para o senhor, eu queria ver um exemplo no meu pai. Eu tinha minha mãe não tinha por que reclamar, minha mãe sempre foi um exemplo de casa. E meu pai, muito tempo preso, muito tempo com a vida errada, ele saiu do presídio. Nessa que ele saiu do presídio, ele chegou dentro de casa e foi agredir minha mãe. Nessa de agressão da minha mãe, eu acabei entrando para cima dele, nós saímos na porrada. Você presenciou o seu pai agredindo a sua mãe, porque, você foi para poder intervir, interceder. Na verdade, eu fui ajudar minha mãe, por quê? Eu vou até falar aqui. A gente sabe que lá fora o abuso sexual é algo muito sério. Você presenciou o seu pai agredindo a sua mãe e abusando dela. Sexualmente, à força. Foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Por isso que eu não aceitava aquilo. Falei: agora eu vou te matar. Já que você está fazendo isso, poxa, mãe, que respeito que você tem. Aí foi a hora que eu fui para cima dele, aí desgraçou de vez. O que aconteceu? Aí nessa aí que nós brigou de manhã, aconteceu tudo isso. Ele saiu, ele falou para mim assim: Ney, eu vou sair de casa. Falei: sai, some, não precisa o quê? Mas voltar. Para mim você não vai fazer o quê? Falta. Você está vendo, pessoal? Olha a situação. E dali para frente, quem se tornou o Ney? Foi daí que eu afundei mesmo em várias drogas. Uma das coisas que mais eu era viciado era o pó. Você chegava ao ponto de cheirar o quê? Um pino, 2 pinos? Como é que era? Não, eu cheirava muito. Se tivesse 10, 20, 30 pinas, cheirava a madrugada toda. Não conhecia a igreja, não conhecia Jesus. Então, o que acontece? Eu estava numa determinada balada, estava bebendo, e nós entramos no carro.
Entrei com meu tio, entrei com o primo. E eu estava com pó ali, nós queríamos cheirar. Normalmente eu cheirava na mão, ou colocava em cima de alguma coisa para cheirar. E em cima do carro, onde fica lá a parte de cima que dá para você colocar, tinha uma Bíblia. Olha só agora, hein? Tinha uma Bíblia. E eu querendo cheirar, e o meu tio, ele era daqui, ele tinha se afastado na época. E por ele ter se afastado, o que ele poderia fazer é o quê? Ney, não faz isso, mas pelo contrário. Ele começou a usar junto comigo. E eu vi a Bíblia lá. E o meu primo estava atrás, no banco de trás, eu fui e peguei. Pegou a Bíblia. Eu peguei a Bíblia. Para ler. Não. Que isso? Não foi para ler. Não foi para ler. O que você fez? Como não tinha lugar para cheirar, eu abri rápido ali. Na hora eu nem pensei, falta de temor. Eu abri ali o saquinho, que tem um saquinho. Abri, coloquei em cima ali, e ali mesmo nós cheirou em cima da Bíblia. E cheirou cocaína em cima da Bíblia. Ali eu cheirei em cima de algo que é sagrado, que eu nem sabia. Ali realmente eu desrespeitei a Deus sem saber, sem conhecer Ele. Coloquei ali a cocaína e cheirei em cima de algo que hoje muda a vida de muita gente. Foi assim uma das coisas que eu fiz, né? E tantas outras coisas que a gente faz, mas foi duas coisas que mexeu comigo e que realmente me levou à profundeza, foi cheirar em cima da Bíblia e perder a morte do meu pai porque eu me culpava. Porque completamente eu matei meu pai. Ele saiu de casa e se jogou completamente na frente do carro. Então aquilo para mim foi água abaixo. Você vê, como que você pode você enterrar seu pai de manhã, 9 horas o enterro do seu pai e 2 horas da tarde você cheirando, e à noite você na balada? Você vê o ponto que a gente chegou. Para a gente poder resumir, como é que mudou, como é que começou a mudança da vida do Ednei e como é que está hoje? Como é que mudou? E como é que está a vida do Ednei hoje? A mudança começou com uma obreira. Eu estava na frente de casa, estava saindo. Uma senhora, ela falou assim, vamos para a igreja? Eu falei, qual igreja? Ela falou, Universal. Eu falei, para essa não vou não. Tinha um preconceito. Para essa não vou. Mas ela falou de um jeito para você ver. Não adianta, é o Espírito Santo que convence mesmo. Não é pessoa. Quando ela falou, vamos para a Universal, eu falei, não vou não. Aí eu saí, na época, aí na outra semana, ela falou, eu vou passar aqui para te buscar. E se eu não me recordo, eu estava a madrugada toda. Tinha desandado, tinha feito as coisas erradas. Quem chegou na porta de casa? Só a obreira. Vamos para a igreja. Eu entrei dentro do ônibus, porque na época o ônibus trazia para a igreja. Quando eu cheguei, sentei no ônibus e fui até a igreja. Sentei lá no último banco. Quando sentei lá no último banco, um pastor aqui falando toda a minha vida. Talvez você ficou a noite inteira bebendo, você ficou a noite inteira. Eu falei, nossa, que folgado, cara. Caguetou toda a minha vida. Aí eu olhei para essa senhora, eu falei, a senhora cagueta. Você não pode fazer isso, não. Olha, tá todo mundo sabendo que eu estou o quê? Bebendo. Porque assim, quando a pessoa chega, parece que o pastor já sabe a vida dela, mas não é o Espírito Santo. Deus falou com você. Falou. Aí no final eu fui falar com ele, eu falei, e aí? Você fica aí falando minha vida para os outros? Ele falou, não, rapaz, foi Deus. Eu falei, que Deus? Ele falou, põe Deus na parede. Eu falei, pronto, além de ser folgado é louco, quer pôr Deus na parede. Mas foi assim que a gente chegou. Aí aquela Bíblia, eu lembro que até hoje que era uma preta. Foi uma das Bíblias pretas que ele me deu. Depois que ele me deu aquela Bíblia preta, veio a memória que um dia eu tinha cheirado cocaína em cima da Bíblia. E foi daquela Bíblia que começou o nosso trabalho, a nossa libertação. E aí você passou a vir, passou a obedecer. Em tudo. E como é que está a vida do Ednei hoje? Quem é o Ednei hoje? Hoje eu sou uma nova criatura. Na verdade, a mudança começa de dentro para fora, né? A mudança não começa fora. 2 coisas que eu aprendi aqui. É obedecer e a mudança começa de dentro para fora. Porque se mudou de dentro para fora, automaticamente todo mundo vê o que você mudou. E hoje eu posso falar que eu tenho vida. Vida e vida é uma mudança de dentro para fora. Hoje a nossa vida é transformada, poxa. Além de ser transformada, a gente se dedicou, obedeceu, se empenhou pela misericórdia. Viramos obreiro e hoje o Espírito Santo concedeu a gente estar como pastor. Hoje está curado. Curado, livre. Casado. Oxe,
Isso aqui Quem é maravilhosa. Quem é o Ednei hoje como marido, por gentileza? Qual o nome mesmo? Thalita. Thalita. Quem é Thalita, o Ednei hoje como marido hoje? Quem é? Hoje não tenho nem palavras, né, para dizer que ele é um cuidador. Ele realmente faz o que está escrito, né? Que o marido ele cuida da esposa. Hoje fazemos o trabalho interno dentro dos presídios, fazemos tudo juntos. Ele é o meu melhor amigo. Tudo eu compartilho com ele, ele compartilha comigo. Transformado. Hoje você vê Deus no seu marido. Hoje eu vejo. E para essa pessoa que está aqui, o Ednei, que hoje, de repente, o passado seu é o presente que ela está vivendo. O que você tem para falar para ela? Se você fazer do jeito que é orientado no altar, obedeça. Segunda coisa, nunca vê o pastor pregando. Vê Deus falando contigo. E terceiro, se você mudar de dentro para fora, o próximo vai ser você aqui dando testemunho. Amém, gente? Vício tem cura? Tem.